Bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje vamos mergulhar em um tema que, para quem estuda para concursos, tem toda a cara de decoreba, né? Os critérios para conceituar o direito administrativo. Parece aquela lista de nomes que você tem que memorizar. Exato. Mas a nossa missão aqui é outra. A gente vai, desmontar esse motor, peça por peça, para entender a lógica e a evolução por trás de cada critério. Perfeito. E entender esses critérios não é só memorizar. É, na verdade, uma viagem no tempo sobre como o pensamento a respeito do papel do Estado evoluiu, sabe? Uma fotografia de cada época, então. Exatamente. Cada critério reflete as tensões e as prioridades daquele momento na relação entre o poder público e os cidadãos. É um mapa que mostra como a gente chegou no conceito que usamos hoje no Brasil. Sempre aparece em prova é o critério das prerrogativas públicas, ou da puissance publique, né? Qual era a ideia central aí? A ideia era criar uma linha bem clara. Os teóricos olharam para o Estado e falaram assim: olha, ele age de duas formas totalmente diferentes. Certo. Por um lado, você tem os atos de gestão. Nesses, o Estado se comporta quase como um particular, sem usar poderes especiais. Pensa na prefeitura contratando uma empresa para limpar as janelas de um prédio. É um contrato comum, uma relação horizontal. Isso. É como se o Estado tirasse o chapéu de governo e colocasse o de administrador de imóveis. Entendi. E por outro lado, e aqui está o pulo do gato para essa escola, existem os atos de império. Ah, e a coisa muda. Completamente. Nesses, o Estado age com superioridade, com o seu poder de coerção. A relação é vertical. Uma desapropriação, uma multa de trânsito. Para essa escola, o direito administrativo seria o conjunto de regras que se aplica só a esses atos de império. E o resto? Os atos de gestão? O resto seria regido pelo direito comum, o direito privado. Entendi. A separação parece lógica, né? Se o Estado usa poder especial, aplicamos um direito especial. Mas, obviamente, a teoria tem falhas. Onde é que ela fura? São dois furos principais. O primeiro é que ela deixa de fora um monte de atividades do Estado que são claramente de direito público, mas não envolvem uma imposição, uma força. Tipo o quê? O exemplo clássico é a emissão de uma carteira de motorista. Você pede, cumpre os requisitos, o Estado te concede um direito. Não tem imposição, é um ato consensual. Mas ninguém diria que isso não é direito administrativo. Certo. E o segundo furo? Segundo é que, na prática, essa fronteira entre gestão e império ela é muito borrada, muito cinzenta. Quando o Estado faz um contrato de concessão de uma rodovia, ele está agindo como gestor, mas ao mesmo tempo impondo um monte de obrigações de interesse público. É gestão ou é império? É um pouco dos dois. A verdade é que quase toda ação estatal tem um pouco de cada. Sabe que, mesmo superada, essa ideia de puissance publique ainda ecoa muito hoje, né? Como assim? Quando o pessoal discute se uma estatal tipo a Petrobras deve visar só o lucro ou cumprir uma função social, no fundo eles estão tocando nessa ferida, debatendo a diferença entre um ato de gestão puro e um ato com quê de império, de interesse público. É uma observação fantástica. A terminologia é antiga, mas os dilemas são permanentes. E foi a insuficiência dessa escola que levou os juristas a procurar outra âncora. Bom, se a abordagem do poder se mostrou problemática, imagino que o próximo passo foi focar no propósito. E isso nos leva direto para a famosa Escola do Serviço Público, a de Bordeaux. Exatamente. A Escola do Serviço Público foi, revolucionária. A dificuldade na época era justificar por que o Estado deveria ter um regime jurídico só para ele, diferente dos particulares. E a resposta foi? Foi brilhante e simples. Porque o que o Estado faz é diferente. A finalidade do Estado não é o lucro, é a prestação de serviços públicos para a coletividade. Então, para essa escola, direito administrativo seria o direito das regras para prestar bons serviços, tipo transporte, saneamento, saúde. Precisamente. O conceito de serviço público vira o coração do sistema. Tudo que gira em torno da organização e execução de um serviço público é direito administrativo. Foi essa a ideia que consolidou a autonomia do nosso ramo. Mas já consigo ver uma dificuldade aí. A noção de serviço público é meio um alvo móvel, não é? O que o Estado considerava seu dever prestar há 100 anos é bem diferente de hoje.
Você tocou no ponto central. O conceito de serviço público é vago. O exemplo da conversa de bar é perfeito para isso. Alguém reclama da demora de um processo e fala: o serviço público da justiça é péssimo. Para um leigo, tudo que o Estado faz é serviço público. Exato. Mas, tecnicamente, a atividade do judiciário é função jurisdicional. É outra coisa, com outro regime. E além dessa vagueza, tem outra crítica, certo? Sim. A escola do serviço público, ao focar tanto na prestação de coisas, deixa de fora outra atividade estatal fundamental. O poder de polícia? Isso, o poder de polícia. Quando um fiscal interdita um restaurante, ele não está prestando um serviço no sentido de entregar algo. Pelo contrário, ele está restringindo um direito. E isso é puro direito administrativo. Certo. Então, as duas grandes teorias francesas capturaram partes importantes, mas nenhuma conseguiu abraçar o todo. A partir daí, a busca por uma definição se fragmentou, né? Vamos passar por algumas delas que sempre caem em concurso. Que tal a que tenta definir por quem exerce? O critério do poder executivo. Essa é uma abordagem, digamos, mais direta. A lógica inicial faz sentido. A função administrativa é a função típica do poder executivo. Então, direito administrativo seria o direito que rege esse poder. Mas isso me parece uma confusão. Tipo, confundir o ator principal com a peça inteira. Exatamente. A crítica é dupla. Primeiro, nem tudo que o executivo faz é função administrativa. Quando o presidente veta uma lei, isso é função política, regida pelo direito constitucional. Certo. E segundo, e mais importante, os outros poderes também administram. O legislativo e o judiciário fazem licitação, fazem concurso, gerem seus orçamentos. Isso é função administrativa fora do executivo. Então o critério é falho porque inclui coisas que não deveria e exclui coisas que deveria. Perfeito. Ok, definir por quem não rolou. E se a gente for mais pragmático, tipo, direito administrativo é o que está nas leis administrativas, o critério legalista. Ou exegético. A proposta é simples. O objeto de estudo seriam as leis escritas sobre a administração. Parece seguro, né? Objetivo, mas isso cria uma miopia jurídica. É que a lei não surge do nada, né? Ela se baseia em princípios, em decisões anteriores. Exatamente. Limitar o direito à letra fria da lei é ignorar todo o ecossistema que dá vida a ela. O direito é muito mais amplo que a lei. Pensa nos princípios da moralidade, da impessoalidade. Eles regem a administração mesmo antes de estarem inscritos na Constituição. Faz todo sentido. Próxima tentativa. Critério das relações jurídicas. Focar na interação entre Estado e as pessoas. Esse parece mais promissor. Sim, a ideia é que seria o conjunto de normas que rege a relação jurídica entre a administração e os administrados. Mas, de novo, a definição é problemática. Deixa eu adivinhar. Tem relação entre Estado e particular que não é direito administrativo. Exato. A cobrança de impostos, por exemplo. É uma relação jurídica entre Estado e contribuinte, mas é objeto do direito tributário. E também ignora toda a parte interna da máquina pública, imagino. Isso. A criação de uma autarquia, a briga de competência entre dois ministérios. Tudo isso é direito administrativo puro, mas são relações internas. O critério deixa de fora todo o maquinário do Estado. Certo. Já vimos o poder, o propósito, o agente, a lei e a relação. Que tal o critério do porquê? O critério teleológico ou finalístico? Isso mesmo. Telos, em grego, é fim. A ideia é que o direito administrativo é o ramo que disciplina a atividade do Estado para que ele possa cumprir seus fins, ou seja, buscar um interesse público. É uma definição elegante, mas me parece, ao mesmo tempo, correta e um pouco inútil na prática. Como assim? Dizer que o objetivo é o interesse público é verdade, mas não explica as regras. E, além disso, interesse público é a expressão mais disputada na política, né? O que é interesse público para um governo pode não ser para outro. Essa é a crítica fatal. A definição dos fins do Estado é altamente subjetiva. Por ser um conceito tão aberto, ele não serve para delimitar o campo com precisão. Ok, chegamos na última tentativa, que soa quase como um ato de desespero. O critério negativo ou residual. É a definição por exclusão, né? Basicamente definir pelo que não é. Exato.
O direito administrativo seria o que sobra depois que você tira a função de fazer leis, a de julgar conflitos e o que é regido pelo direito privado. É o resto. A gaveta da bagunça do direito público. Não pode ser uma definição satisfatória. E não é. A principal crítica é que o direito administrativo não é um campo puro. Ele dialoga o tempo todo com o direito privado. Pensa num contrato administrativo. Ele tem regras de direito público, mas também aplica subsidiariamente a teoria dos contratos do Código Civil. Não dá para fazer essa separação total. Ufa! Fizemos um tour por um cemitério de teorias, cada uma com sua lógica, mas todas com falhas. O que nos leva à pergunta de 1 milhão. Depois disso tudo, qual critério a gente usa de fato no Brasil? A solução brasileira foi adotar o critério mais completo, que é o critério da administração pública. Ele não tenta achar uma essência mágica, mas funciona como um grande guarda-chuva. Ele absorve os pontos positivos de todos os outros que a gente discutiu. Então, em vez de escolher uma única lente, ele integra várias. Exatamente. O critério da administração pública define o direito administrativo como o conjunto de normas e princípios que rege a administração pública em sentido amplo. E o que isso inclui? Certo. Primeiro, ele analisa o conjunto de normas, dialogando com o critério legalista, mas incluindo os princípios. Segundo, ele estuda a função administrativa em si, o serviço público, o poder de polícia, absorvendo as lições das escolas francesas. Entendi. Terceiro, ele olha para as pessoas, órgãos e agentes da máquina estatal, superando aquela visão restrita do poder executivo. E, finalmente, ele orienta tudo isso para o alcance dos fins estatais, incorporando a visão do critério teleológico. É o único que dá conta da complexidade. É uma definição sistêmica, então, que olha para a floresta inteira e não só para uma árvore. Excelente. Agora que passamos por essa construção teórica, que tal colocar o conhecimento à prova? Vamos ver como isso é cobrado na prática. Vamos lá. A primeira questão afirma que a Escola da Puissance Publique se caracteriza por conceituar o direito administrativo pela coerção e pelas prerrogativas nos atos de império, diferenciando-os dos atos de gestão. Perfeita. A questão descreveu com precisão a espinha dorsal do critério, que é essa dicotomia entre os dois tipos de atos. A afirmação está correta. Exato. Próxima. Ela diz que, segundo o critério teleológico, o direito administrativo é o conjunto de regras que rege as relações entre a administração e os administrados. Essa tá errada. Houve uma troca de conceitos aí. O critério que foca na relação administração-administrados é o das relações jurídicas. Isso. O teleológico, como o nome telos diz, foca nos fins, nos objetivos. A questão misturou as bolas. Perfeito. A última questão traz uma citação de doutrina. Direito administrativo é o sistema dos princípios jurídicos que regula a atividade do Estado para o cumprimento dos seus fins. E pergunta qual critério essa definição se filia. A expressão-chave aí, o gatilho, é cumprimento dos seus fins. Isso grita critério teleológico ou finalístico. É a definição pelo propósito. Precisamente. A alternativa correta é a que aponta o critério teleológico. Isso mostra que, na hora da prova, entender a ideia central, a lógica por trás de cada nome, é muito mais eficaz do que só decorar uma lista. Fica evidente que essa discussão, que parecia só teórica, é na verdade a construção do alicerce. Sem entender essas visões, fica bem mais difícil compreender por que as regras são como são. Sem dúvida. E isso nos lança a uma reflexão final que serve de ponte para o nosso próximo passo. Nós passamos esse tempo todo discutindo as diferentes maneiras de definir o que é o direito administrativo, sabe? Certo, uma discussão sobre a natureza dele. Isso. Mas isso abre uma pergunta muito prática. No dia a dia, de onde vêm as regras que a administração tem que seguir? Exato. Agora que entendemos os limites do campo de estudo, a questão é: quais são as suas fontes? De onde nascem as obrigações e os direitos dentro da administração? É só de lei aprovada no Congresso? Ou as decisões dos tribunais também criam regras? E o que os acadêmicos escrevem? Isso tem alguma força? Qual delas é a mais importante? É essa investigação que faremos na nossa próxima análise.
Se este conteúdo te ajudou nos seus estudos para concursos públicos, aproveite e assista agora a outros vídeos de nosso canal. Aqui você encontra material gratuito, dicas de estudo e conteúdos atualizados para concursos públicos. Inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhuma aula, compartilhe com outros concurseiros e deixe seu comentário com dúvidas ou sugestões. Pode Passar Cast. Conteúdo certo para quem estuda para passar em concurso público.